Assim que os homens estão em sociedade, perdem o sentimento de sua fraqueza. A igualdade que existia entre eles finda e o estado de guerra começa. Cada sociedade particular começa a sentir sua força, o que produz um estado de guerra de nação a nação. Os particulares em cada sociedade começam a sentir sua força. Procuram colocar a seu favor as principais vantagens desta sociedade, o que cria entre eles um estado de guerra. Estes dois tipos de estado de guerra fazem com que se estabeleçam leis entre os homens, considerados como habitantes de um planeta tão grande a ponto de ser necessária a existência de diferentes povos. Existem leis na relação que esses povos possuem entre si. É o direito das gentes. Considerados como membros de uma sociedade que deve ser mantida, existem leis na relação entre aqueles que governam e aqueles que são governados. É o direito político. Elas existem ainda na relação que todos os cidadãos possuem entre si, e é o direito civil. O direito das gentes está naturalmente baseado neste princípio, que as diversas nações devem fazer umas às outras, na paz, o maior bem, e na guerra, o menor mal possível, sem prejudicar seus verdadeiros interesses. O objetivo da guerra é a vitória. O da vitória, a conquista. O da conquista, a conservação. Deste princípio e do anterior, devem derivar todas as leis que formam o direito das gentes. Todas as nações possuem um direito das gentes, e até mesmo os iroqueses, que comem seus prisioneiros, possuem um. Enviam e recebem embaixadas, conhecem direitos da guerra e da paz. O mal consiste em que este direito das gentes não está baseado nos princípios verdadeiros. Além do direito das gentes, que diz respeito a todas as sociedades, existe um direito político para cada uma delas. Uma sociedade não poderia subsistir sem um governo. A reunião de todas as forças particulares, como diz muito bem Gravina, forma aquilo que chamamos de Estado político. A força geral pode ser depositada entre as mãos de um só, ou nas mãos de vários. Alguns pensaram que, sendo que a natureza havia estabelecido o poder paterno, o governo de um só era mais conforme a natureza. Mas o exemplo do direito paterno não prova nada. Pois, se o poder do pai tem relação com o governo de um só, após a morte do pai, o poder dos irmãos, ou, após a morte dos irmãos, o poder dos primos irmãos tem relação com o poder de vários. O poder político inclui necessariamente a união de várias famílias. Mas vale dizer que o governo mais conforme a natureza é aquele cuja disposição particular se relaciona melhor com a disposição do povo para o qual foi estabelecido. As forças particulares não podem reunir-se sem que todas as vontades se reúnam. A reunião destas vontades, como diz mais uma vez muito bem Gravina, é o que chamamos de Estado Civil. A lei, em geral, é a razão humana, enquanto governa todos os povos da terra, e as leis políticas e civis de cada nação devem ser apenas casos particulares onde se aplica esta razão humana. Devem ser tão próprias ao povo para o qual foram feitas que seria um acaso muito grande se as leis de uma nação pudessem servir para outra. Devem estar em relação com a natureza e com o princípio do governo que foi estabelecido ou que se pretende estabelecer, quer se elas o formam, como é o caso das leis políticas, quer se o mantêm, como é o caso das leis civis. Devem ser relativas ao físico do país, ao clima gélido, escaldante ou temperado, à qualidade do terreno, sua situação e grandeza, ao gênero de vida dos povos, lavradores, caçadores ou pastores, devem estar em relação com o grau de liberdade que sua constituição pode suportar, com a religião de seus habitantes, com suas inclinações, com suas riquezas, com seu número,
com seu comércio, com seus costumes, com seus modos. Enfim, elas possuem relações entre si. Possuem também relações com sua origem, com o objetivo do legislador, com a ordem das coisas sobre as quais foram estabelecidas. É de todos esses pontos de vista que elas devem ser consideradas. Das leis positivas. Montesquieu.